E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo com algumas notícias que tem movimentado o ambiente do Cruzeiro nas últimas horas. Desde o início já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões. Lembrando que esse vídeo também é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? A grande notícia do dia vem aí com a promoção do meia Michel e do atacante Vinícius Popó para o elenco principal do Cruzeiro. Os jogadores que já se destacavam ao serviço do Sub-20 sobem agora, vão treinar regularmente com o time de cima, mas eventualmente, se precisar, eles vão seguir jogando pelo Sub-20, uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o zagueiro Kaká durante o ano passado. O Michel é um meia atacante, né, um armador, aquele meia central ali que joga numa posição que hoje no elenco de cima a gente tem o Thiago Neves e o Rodriguinho, jogador canhoto, habilidoso, tem uma boa força física. Ano passado, inclusive, chegou a ser relacionado por um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vasco lá em São Januário. Enxergo boa qualidade técnica nele, acho que é um jogador que tem sim uma condição de evoluir bastante e nos ajudar. Um aspecto que eu acho que ele precisa evoluir é a questão da finalização, né? Digamos assim, o acabamento de jogada. Ele é um jogador que muitas vezes aquela bola que é para passar ele chuta, que é para chutar ele passa, mas no Sub-20, nos jogos que eu vi, que foram aí nada, uns 10, 20 jogos dele pelo Cruzeiro, é um jogador que tem uma boa qualidade técnica, enxerga bem o jogo, sabe fazer bem esse papel, e gostei bastante da notícia dele subindo aí pro elenco principal. Espero que receba mais oportunidades que os últimos meia canhotos, né, que subiram aí com essa coisa de ser camisa 10, de ser destaque da base, que foram aí o Tony Anderson, que não chegou a jogar nenhuma partida pelo profissional, acabou sendo envolvido em negociação com o Grêmio, e o Alex, que teve algumas oportunidades, não conseguiu render tão bem, pelo menos esteve longe de ser aquele jogador que era na base, né, e hoje nem faz mais parte do elenco do Cruzeiro. Já o Vinícius Popó é tratado como um fenômeno da nossa categoria de base, né, considerando aí a passagem dele por Sub-15, Sub-17 e Sub-20, são 163 jogos e 127 gols marcados. São números impressionantes para um garoto tão novo, ele que foi um dos grandes destaques aí da Copa São Paulo, inclusive foi a primeira Copa São Paulo que ele disputou, né? Ele ainda tem 17 anos e gosto da ideia de ter ele treinando especialmente com o Fred, que é um finalizador excelente, um jogador que tem uma história muito grande e é um cara que tem um perfil de ajudar. Eu acho que o Popó treinando, trabalhando junto com o Fred, vai melhorar muito esse aspecto. Ele que já é um grande finalizador, pode se tornar um jogador ainda melhor, e mesmo que nesse momento ele seja a quarta opção para o ataque, né, porque a gente tem Fred, Raniel e Sassá, é bom já ter ele treinando ali no time de cima, jogando no Sub-20, isso vai dar uma vivência maior para ele, uma experiência nos treinamentos, uma rodagem em campo. Então eu gosto da ideia, acredito até que o Popó deve ter poucas oportunidades de jogar ainda esse ano, imagino que ele vai ficar jogando mais pelo Sub-20 e trabalhando com o principal nos treinamentos, mas é interessante a gente lembrar dessa questão da idade. O Popó ainda tem 17 anos, tá? Ele completa 18 semana que vem, mas ainda tem 17 anos no momento que está sendo promovido ao time de cima. O Michel é um pouquinho mais velho, ele tem 19, completa 20 em dezembro, então o Michel está no último ano de base, já o Popó ainda teria, né, mais alguns anos, mas tomara que ele consiga impressionar o Mano Menezes nos treinamentos, desempenhar um bom futebol quando tiver oportunidades e se tornar de fato um grande atacante aí, porque tá na hora do Cruzeiro revelar aquele jogador realmente fora de série, um jogador para brilhar no futebol mundial, e tenho bastante esperança que esse cara seja o Vinícius Popó. Não acho uma boa ideia a gente ficar comparando, traçando paralelos com o Ronaldo, por exemplo. Vamos com calma, vamos deixar o Popó criar sua própria trajetória aqui, mas que ele tem faro de gol, ele tem, que é um jogador muito promissor, isso sem dúvidas. E uma notícia melhor ainda é que o Popó e o Michel não são os únicos dois jogadores bons que parece ter na nossa base. Observando as últimas competições que o nosso time de juniores disputou, a gente tem bons valores aí. Ontem eu falei em vídeo sobre o Marco Antônio, que renovou o contrato, o Caio, que renovou recentemente, tem o Maurício, tem o Adriano volante, os laterais são promissores, tem o Edu zagueiro, então tem muita gente boa na base do Cruzeiro, o clube precisa saber aproveitá-los, e uma questão que a diretoria tem que ficar mais atenta é em saber também negociar esses garotos no momento que eventualmente precisar fazer uma transferência. Porque, por exemplo, saiu uma notícia hoje aqui de que o Palmeiras está negociando 2 jogadores da sua base com o Barcelona da Espanha, né? Um é o zagueiro Vitão, o outro é o lateral esquerdo Luan Cândido. Ambos tiveram aí nesse desastre da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, que não conseguiu se classificar para o Mundial. E o que chama atenção é o preço das negociações. O Vitão estaria sendo negociado por 8 milhões de euros e o Luan Cândido por 12, quer dizer, 20 milhões de euros em 2 defensores,
sendo que o Cruzeiro há poucos dias aí negociou um goleiro muito promissor, que era titular do Sub-17, que foi o Gabriel Brazão, vendido por 3 milhões de euros. Então, claro, goleiro é menos valorizado que zagueiro, que lateral, tudo bem, eu entendo isso. Mas convenhamos que a venda do Brazão foi ridícula, comparando com qualquer venda que os outros clubes brasileiros têm feito para os europeus. E já passou da hora da diretoria enxergar que hoje o foco dos grandes clubes europeus é buscar os jogadores nessa fase, quando eles estão com 17, 18 anos, que eles já mostraram que tem talento, mas ainda não são jogadores formados. A ideia dos europeus hoje é comprar o jogador quando ele ainda é bem novo e terminar de formar o atleta lá. Até para que o atleta adquira certas características mais ligadas ao futebol europeu, como a intensidade de jogo, que aqui no futebol brasileiro, infelizmente, a gente se perdeu. Mas enfim, esse é um processo que tem que ser tratado aí com mais cuidado, né? Tanto na hora de lançar os garotos, de dar oportunidade para eles, e também, caso eles deem certo, na hora de fazer as negociações, porque a base é a redenção dos clubes brasileiros e todo mundo sabe disso há pelo menos 20 anos. Eu não sei por que a maioria dos clubes não investem até hoje. Outra boa notícia do dia é que o Cruzeiro contratou a coordenadora de futebol do América, né, ou pelo menos a ex-coordenadora de futebol do América, para tocar o projeto do time feminino do Cruzeiro. Bárbara Costa, ex-jogadora de futebol feminino, trabalhou no América nos últimos 3 anos e meio e nas últimas 3 temporadas conquistou, né, junto com o clube, o título de campeonato mineiro. Considero um acerto da diretoria por 2 aspectos principais. O primeiro é a hora de mostrar humildade, porque dirigente de futebol masculino que nem assiste futebol feminino, nunca jogou por questões óbvias, achar que entende tudo de futebol e que daria conta de gerir essa questão seria um erro. Então os caras mostraram humildade de contratar alguém que está no meio e que está tendo bons resultados. Isso é essencial. Alguém que está mostrando competência na área para ditar a situação. Agora é obviamente dar respaldo para ela, para que possa fazer o seu trabalho e correr contra o tempo, né? Porque como a própria Bárbara falou numa entrevista ao jornal Hoje em Dia, normalmente esse processo de montagem de elenco, de comissão técnica é feito ali em dezembro, janeiro, né? E as competições que o Cruzeiro vai disputar começam agora já no fim do mês de março, ou seja, tem aí aproximadamente um mês para montar comissão técnica, elenco e tudo mais, e grande parte das jogadoras já estão empregadas em outros clubes, então não estão no mercado. Essa é outra dificuldade que acaba sendo gerada porque a diretoria demorou muito a tomar essa decisão e a resolver como seria feito esse time feminino do Cruzeiro, que até semana passada seria feita uma parceria, aí eles desistiram e resolveram tocar o projeto por conta própria. Mas é aquele negócio, o passado não dá pra gente mudar, então agora é olhar pra frente, dar o respaldo para que ela faça seu trabalho e torcer para que consiga montar um bom time, trazer boas atletas aí, para que o Cruzeiro seja forte também nessa modalidade e que não seja apenas um projeto de um ano, né? Que a gente consiga ver o Cruzeiro forte em diversos segmentos. E o futebol feminino é algo que há décadas é muito falado, né? Especialmente desde que a Marta se tornou o fenômeno aí, a melhor jogadora de futebol feminino da história, acredito eu, e nunca houve de fato um projeto para que o futebol feminino desse certo no Brasil. Então que seja algo que dê certo com o esforço de CBF, com o esforço de Conmebol também, né, já que a Conmebol também está exigindo times femininos aí para que os clubes possam disputar a Libertadores masculina, e que esse bagulho finalmente ande, cara, porque há quantos anos que a gente fala em futebol feminino e o negócio meio que não sai do papel, não sai do lugar, né? Pelo menos aqui no Brasil, lá fora, especialmente na Europa e Estados Unidos, a gente tem futebol feminino de muita qualidade, inclusive com público alto, sabe? Que é uma coisa que muita gente fala, que futebol feminino não dá público no Brasil porque culturalmente nunca foi valorizado, mas cultura se muda com o tempo, e a única forma de fazer o futebol feminino virar, assim como qualquer outra modalidade, é incentivando e criando uma cultura nas pessoas, especialmente para as próximas gerações. Por fim, umas questões de departamento médico, tá? O Fred, que não teve constatada nenhuma lesão, estava com um incômodo muscular, volta a treinar normalmente essa semana, parece que ele já está 100% show de bola, não deve ser problema para o jogo contra o RT no domingo. No caso do David, ele teve aquele processo, aquele edema muscular no segundo jogo da temporada, passou ali pela recuperação da lesão, né, cicatrização e tudo mais, depois passou por um processo de reforço muscular e agora já está voltando a trabalhar no campo. Um inscrito chamou a atenção, inclusive, que teve um boato aí de que o David teria sofrido nova lesão, não procede, tá? Inclusive, o fisioterapeuta do Cruzeiro, Charles Costa, falou que o jogador já está
curado dos processos anteriores da lesão, já passou pelo reforço para tentar evitar que ele tenha novos problemas e até falou que parte desses problemas físicos que o David tem, essas lesões na coxa, são devido ao fato dele ser um jogador relativamente forte, é um jogador que trabalha muito com a velocidade, então ele teve um histórico de lesões em um músculo da coxa, mas o problema que ele teve esse ano, esse edema muscular, não foi o mesmo problema que ele teve ano passado e não foi nem na mesma perna, tá? Então acredito que dessa vez ele vai conseguir voltar bem e vamos torcer para o cara conseguir voltar bem, porque ele é um bom jogador e ficar torcendo contra ou criando boato falso sobre o cara não é papel de cruzeirense, tá? E por fim falar um pouco de Thiago Neves, né? Ele que tá em recuperação daquele problema na panturrilha, não tá mais com dor inclusive, mas não vai jogar contra o RT no domingo. A preparação com ele é feita para o jogo contra o Huracan no dia 7 de março na Argentina. Nossa, vai demorar demais? Não, não vai demorar demais, porque a gente só tem esse jogo do fim de semana contra o RT antes da partida contra o Huracan pela Libertadores. Então o Thiago já está no processo aí final de recuperação, tomara que ele pare de ter esses problemas e que consiga voltar a jogar em alto nível, porque o Cruzeiro precisa de todo mundo, cara. Quanto mais jogador tiver disponível, pronto para jogar e dando dor de cabeça pro mano montar a escalação, melhor. Bom galera, o vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas que a gente abordou, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!